Até porque o Dorival está bem postado, bem colocado, né? Num lugar, certo? Do cavalo mecânico, do touro mecânico lá. E também não começou ainda, né? Que vai começar no segundo semestre. Sim. Qual foi o seu palpite para esse jogo? 3-0 Corinthians. O meu foi 1-0, acho que ele deve passar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no Band Esportes, lá no programa G4. Falaram um pouco sobre Augusto Melo, o que está acontecendo. A cara aí do Vessone de preocupação já diz um pouco do que rolou no programa de hoje. Falaram sobre essa polêmica do Augusto e, é claro, sobre o que esperar do Corinthians, a escalação, provável timão que irá a campo hoje contra o Novo Horizontino. O Corinthians venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então um simples empate já garante o timão na próxima fase da Copa do Brasil. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. E é um direito que ele tem. Então, por exemplo, eles não me deixam trabalhar e tal, mas ele também fez as bobagens dele e aí você deixa a oposição maior do que ela deveria ser. Os funcionários saíram, né? São quase 20 gestores ou diretores, cargo grande, não estou falando de funcionário de cargo baixo não, que deixaram a administração no e-mail. Mas essas pessoas, elas nos atrapalharam ou não quiseram sair e tal. Ué, todas elas quiseram sair, todas elas atrapalharam, por que você escolheu todas elas? Então, peraí, quando elas vão embora, elas deixaram de fazer parte ou deixaram de ser competentes. Na hora que foram convidadas, não era assim. Então, é só erro delas, também não é. Eu trouxe bastante receita. É verdade, mas ele fala, eu trouxe 1,8 bilhão. Ele está juntando 1,1 do contrato de TV de 5 anos. 300 e pouco de placa de publicidade, 5 anos. Patrocinador Master, 309 milhões, 3 anos. Aí beleza, ele está juntando os contratos todos. Agora ele fala, vou trazer mais 1 bilhão e pouco, vai juntar tudo, vai dar quase 3. Ele está falando de um suposto contrato que pode acontecer com a Adidas para sair a Nike, que vem uma briga jurídica que ainda tem que ter autorização do CORE, do Conselho Fiscal, para 10 anos. Então, ele vai juntando tudo isso, os números vão chamando a atenção, mas se você for esmiuçar cada número, não é muito bem a maneira que ele está falando. Então, ele sai se defendendo com argumentos, que ele tem o direito de fazer isso, mas na hora que a gente está escutando, é sempre complicado. Por exemplo, ele fala, não, porque eu tenho uma proposta, falou até na coletiva de segunda e agora voltou a falar, tive uma proposta de um garoto da base e neguei, 14 milhões de euros. Cara, da base, 14 de euros. O William Gomes foi vendido por 12, vendeu, né? Jogando Libertadores e já com 6 gols no profissional. Peraí, foi um erro não ter vendido, né? 14. Aí o portal Meu Timão descobre que era o Montpellier da França e é o Guinegão, que é o atacante, o camisa 9, tem 17 anos, mas joga no sub-20. Enfim, parece ser bom jogador mesmo. E aí o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, descobriu que na verdade era uma proposta de empréstimo gratuito com opção de compra depois de 1 ano por 14 de euros. Ele cravou que ele recebeu uma proposta de 14 de euros, o que é muito diferente de uma proposta de empréstimo que o Luiz Fabiano conta, com empréstimo gratuito se o time francês quiser comprar ou não em 14. Não é nem com obrigação de compra, que aí tá tudo bem, se emprestar com obrigação de compra, aí não tem problema. Às vezes o cara tá lá no fair play financeiro, precisa mais 1 ano, tá tudo bem. Mas não era o caso, é só uma opção. Então é duro, cara, é duro. A situação do Corinthians é muito complicada. Dia segunda-feira agora tem a votação do impeachment com o Conselho Deliberativo e ele tá há poucos dias aí de ver o seu futuro definido, pelo menos a possibilidade está aberta de um afastamento temporário até que a Assembleia Geral depois tire ele definitivamente ou não. Tem um cheiro do que pode ser essa votação? Tem. O cheiro é a saída por conta da votação das contas. Se as mesmas pessoas que há 15 dias votaram 130 contra 70, que votaram contra as contas dele, deu 130 votos contra, 70 a favor. Se tem essa diferença de 60 e são as mesmas pessoas que vão votar no impeachment, ele teria que reverter 30 pessoas. Cara, isso no universo de Conselho Deliberativo, em 15, 20 dias você reverter 30 pessoas, por que não são as 60? Porque se eu estou tirando
um voto de um lado, eu tô pondo voto, é porque você está indo para o outro. Então, é a metade que você precisa inverter. Você vai conseguir convencer 30 pessoas a trocar de lado, que 20 dias depois, olha, eu acho bem difícil. Então, a tendência é ele sofrer o impeachment na segunda-feira, sem dúvida nenhuma. E entra em campo o Corinthians contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o Héctor Hernández falando sobre a partida. Bueno, para mí personalmente fue muy importante porque me ayudaba a coger confianza y que venía de un tiempo de no estar jugando y fue un partido que me encontré muy bien, buenas sensaciones y bueno, después tuvimos la oportunidad de ganar, de mantener también la portería a cero y llevarnos los 3 puntos de la. Y ahora aquí en casa tenemos que matar el juego desde el inicio, ser puntos competitivos, no va a ser fácil. Ellos son un equipo fuerte y nos tenemos que comenzar el juego muy agresivo y convencido de ganar. Não, é porque chegou uma nota oficial aqui. Fiquei atento, fala. Uma nota oficial de uma nota técnica ali, de demonstrações financeiras, enfim, o clube ainda continua rebatendo o pessoal do Core, que alegou que o valor era mais alto, aí soltou uma nota oficial, agora rebatendo de novo. Está tentando de todas as maneiras rebater essa parte financeira. O Héctor deu entrevista, tem um provável Corinthians no Campinho, só para explicar. A comunicação do Corinthians colocou ele para falar. Na teoria, quando alguém fala num pré-jogo, você acha que o cara vai pro jogo. Então, eu tô colocando o Héctor por precaução, a gente tá colocando ali no Campinho, porque a comunicação fez eu colocar. Então, tá tudo bem, mas eu não duvido... deve ser esse aí. Eu não duvido que eles possam estar enganando todo mundo, achando que, vamos colocar o Héctor para falar, o Novo Horizontino vai achar que o Héctor vai jogar e jogue o Yuri. Por isso que eu tô colocando essa possibilidade do Héctor ali, porque ele só deu entrevista. A possibilidade é essa do time aí. Os que estão em preto ali, Félix Torres, Choca, é simplesmente uma troca para física, no caso para rodar o elenco do André Ramalho, e no caso do Léo Maná, tô colocando essa possibilidade do Félix jogar também, porque no final de semana quem jogou foi o Félix e não o Léo Maná. E aí tem uma situação. O Dorival fala, o Léo Maná jogou no Uruguai, eu ia pegar um dos pontas mais velozes do futebol brasileiro e dribladores, que era o Soteldo, e eu quis colocar um jogador fisicamente bem, tá tudo bem. Para marcá-lo. Todo mundo entendeu. Só que agora o Léo Maná tá uma semana sem jogar. Então, na teoria, se aquela tese do Dorival for aquela, o Léo Maná volta hoje. Se o Léo Maná não jogar e jogar o Félix, porque provavelmente o Léo Maná vai ser emprestado aí. Eu já deu 22 anos, a coisa não aconteceu. Não aconteceu, eu gosto dele. E vai ser emprestado na janela. Se o Félix Torres jogar. Então a gente está colocando essa possibilidade também do Félix jogar e não o Léo Maná, que aí sim não tem desculpa física, me parece uma questão de opção técnica. O restante do time... ali uma possibilidade, ou talvez do Carrilho, dar uma seguradinha nele por conta da idade. Você tem 2 jogos importantes, Galo no sábado e a decisão com o Huracan na terça. Então, mas o restante, eu acho que deve ir para o jogo. O Corinthians vai tratar a Copa do Brasil para passar de fase dentro da sua casa. Tá? Mais de 40 mil pessoas de novo no jogo. E a importância, claro, também financeira, quase 4 milhões para quem passar de fase hoje à noite. Tem risco, Arnaldo? Eu acho bem baixo, né? O Corinthians não costuma ser surpreendido em casa, mesmo em situações mais adversas, né? Abriu já a vantagem no jogo da ida. Os últimos 15 mata-matas só perdeu aquele pro Flamengo, que foi 0-0 e não conseguiu fazer 15, eu acho, se eu não me engano. Então, pro Flamengo, né? E pro Flamengo, enfim. E acho que a questão aí é a gente ir descobrindo aos poucos se essas ideias que foram emergenciais do Dorival em algum momento, elas vão se manter como estrutura de time. Esse lateral zagueiro, esse primeiro volante mais técnico, mais gente no meio, menos atacantes, né? Já tem uma diferença. Se você colocasse o campinho de um provável Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, nunca seria isso. Né? Mesmo com a ausência do Memphis Depay e do Galo. Teria o Romero, talvez o Tales, né? Então é um outro tipo de trabalho, outro tipo de jogo que vai estabelecer, mas eu acho que é isso. Hoje
talvez seja uma importância também para ele verificar o que ele vai poder fazer nos próximos 2 jogos. São muito desafiadores, eu concordo com o Vessone. O Galo no sintético e o Huracan, que vale vaga, também, assim como hoje, mas é uma situação mais desconfortável, são jogos aí que o Corinthians vai ter que jogar o máximo para no Brasileiro encarar e se manter ali, pelo menos num grupo intermediário, e para passar de fase na Sul-Americana. Ô, Massa, se você pegar o time lá do Ramon Dias e o time do Dorival, você disse que o time do Dorival é melhor do que o do Ramon Dias? Não Ainda dá pra não, dizer, não. não dá pra dizer. Não dá não. Não dá pra dizer, a deficiência continua a mesma. O time toma gol todo jogo. São 14 gols, né, sofridos no Brasileiro. Número segunda absurdo. pior defesa do brasileiro. Então, Não tomou contra o Santos, foi um... E nem contra o Ok. Novo Horizontino e nem contra o Racing. Então, assim, discretamente, tudo bem, não era, mas não tomou. mas é cedo ainda. Sim, acho que é cedo também, concordo com você. Até porque o Dorival está bem postado, bem colocado, né? Num lugar, certo? Do cavalo mecânico, do touro mecânico lá. E também não começou ainda, né? Que vai começar no segundo semestre. Sim. Qual foi o seu palpite para esse jogo? 3-0 Corinthians. O meu foi 1-0, acho que ele deve passar. Os próximos jogos do Corinthians, Galo sábado à noite, Arena MRV, no sintético. Treina domingo no CT do Cruzeiro e marca para Buenos Aires e aí joga na terça. Garro e Memphis devem, a impressão que eu tenho, que viajam. Não sei se jogam em Minas, mas acho que Furacão os dois jogam. Ó, então, isso é legal, né? Contra o Galo, claro, seria um jogo difícil com Memphis, sem Memphis, com Garro, sem Garro. Porém, ter ali a possibilidade deles voltarem no jogo contra o Huracan, isso é maravilhoso. Até porque são jogadores importantes, estarão descansados, em especial o Memphis, né? Já que o Garro deve estar sem ritmo, porque não joga há algum tempo. Porém, tem a volta do Garro, o armador, o camisa 10, o cara que pensa ali no time do Corinthians, né? Todas as bolas de ataque do Corinthians passam pelo Garro, então certamente um jogador importantíssimo que vem para somar ainda mais nessa equipe, para tentar espantar um pouco essa fase que vem oscilando demais no Campeonato Brasileiro. Agora, o jogo importante pela Copa do Brasil, o Timão tem tudo para classificar, só uma zebra eliminaria o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!